Seja bem-vindo a mais uma terça técnica, terça de aplicação técnica. Eu sou o Márcio Proente, muito prazer. Se você não me conhece, nós estamos aqui na Proente Consultoria e hoje nós temos um assunto muito legal para falar com vocês. Nós vamos falar sobre a ciência do planejamento. O que é o planejamento, quais são as fases de planejamento e quais são os tipos de planejamento que existe dentro de uma obra, de uma empresa. E o assunto vai ser muito bom. Mais uma vez, eu peço para que você se inscreva nesse canal para que nós possamos ampliar o alcance de esse conteúdo que nós temos colocado aqui no YouTube, para que você também possa conhecer a nossa empresa e as nossas plataformas. Aqui em cima no YouTube, na descrição do canal, existe um link lá onde você pode estar entrando na nossa comunidade, Comunidade Proente, e estar participando não só da aplicação técnica que todas as terças-feiras nós temos gratuitamente, mas também recebendo material desta aplicação gratuitamente lá, juntamente com o pessoal da comunidade. E fora outras vantagens que você tem em estar lá na nossa comunidade. Por exemplo, como entrar na nossa plataforma, né, e visualizar toda a gama de recursos que temos lá para poder ampliar o seu conhecimento e também para te dar mais subsídio aí na sua profissão, tá bom? Meu nome é Márcio Proente. Nessa aplicação técnica, nós vamos falar sobre algo que eu amo muito, que é a ciência do planejamento, né? A ciência do planejamento nasce da imaginação humana à execução impecável. É um guia definitivo para a gestão organizacional. Como vamos entender esse mundo que nós fomos atraídos por ele e não conseguimos nunca mais sair dele, graças a Deus, né? Porque quando você conhece o planejamento e começa a tomar gosto por ele, você entende como é importante o planejamento, não só na obra, mas para a empresa também. E para falar em planejamento, nós vamos começar falando sobre a origem do planejamento. Como é que se formata um planejamento desde o início? Na minha experiência de mais de 25 anos de trabalho, a centelha, aquilo que inicia todo o planejamento, que a gente começa a fazer de maneira técnica, usando várias ferramentas técnicas, com conhecimento técnico, né, avaliando todo o escopo, mas antes de tudo isso acontecer, o ato de planejar inicia-se a partir de uma ideia. Todo projeto é uma ideia pré-estabelecida para a criação da imaginação humana. Alguém imaginou aquilo, alguém calculou aquilo, alguém engenheirou aquilo, e você tem que pegar esse fio da meada do início para poder visualizar ele dentro da sua cabeça e usar todos os recursos que você já tem e já conhece para executar essa obra. Toda obra é diferente, não existe obra igual. Todas as obras é uma diferente da outra. E é muito importante que você imagine primeiro a obra, porque fica muito mais fácil de você entender todos os projetos e todas as definições técnicas depois que você já começa a construir isso dentro de você. A segunda coisa que existe é a transformação. É a imaginação estruturada, pensamentos, né, estruturados. Imaginar, nós fazíamos uma atividade antes, eu e um amigo meu, de planejamento também, nós começamos no mesmo tempo, lá em 1990 e, e Guaraná com rolha, né? A gente chegava na obra e a gente ia lá para o campo onde ia ser feita a obra. Dava uma olhada nos desenhos e ia para o campo, imaginar aonde ia ser colocado aquilo, aonde ia ser fixado aquilo. Aí entra a materialização dentro de você. Você começa a falar, aqui tem um vaso, tá? Um vaso de tal volume de vaso, aqui tem uma torre, aqui tem um forno, né? É como definir, né? Definir os equipamentos dentro da locação da obra. É muito legal fazer isso. A gente fazia muito antigamente, né? Eu falo antigamente, mas eu não sou tão velho assim. Mas a gente começou a fazer isso e era muito legal porque a gente sonhava com a obra e acabava pegando incorporando a obra como um todo, né? Então imaginava, depois calculava, depois ia e materializava a obra. Eu sempre dou esse conselho, faça isso, porque você vai ver que fica muito mais fácil até de ver riscos, até de ver situações que não se enxergam às vezes em projeto de papel ou em termos técnicos, em documentos técnicos, você não enxerga, mas lá no campo você vê os entraves, você vê as impossibilidades, você pode ver também os riscos, né? E isso é muito bom. E o que é planejar? Bem, planejamento é o esforço do futuro e a criação
e seleção de meios para atingi-lo. É exatamente isso, né? Então, o planejamento é um esforço do futuro e a criação e seleção de meios para atingi-lo. Você tem que pensar que planejamento, você sempre vai ter um esforço. O PMBOK fala assim que planejamento um evento que tem meio, começo, meio e fim. Mas eu prefiro ficar com essa definição porque realmente é um esforço futuro e a criação e seleção de meios para atingi-lo. Você tem que, no planejar, você tem que pensar 360 graus. Se você não conseguir pensar dessa maneira, você não consegue, você vai ter apenas um spot de planejamento, só vai ter um pedaço, uma fotografia do planejamento. E planejar é definir antecipadamente o que deve ser feito. Um plano é uma linha de ação pré-estabelecida. Né? Quem falou isso foi o Newman, em 1991. Ele que falou isso. Então, para não ter um spot, você tem que ter o todo. E para olhar o todo, eu sempre falava, dava um exemplo, falava assim, ó, essa mesa aqui, essa mesa tem muitas coisas, tem os meus cadernos, tem as minhas canetas, tem os meus microfones, tem o meu computador, tem muita coisa aqui. Cada setor aqui é uma disciplina, na minha visão, é uma disciplina pequena. Então, o computador é uma disciplina, o caderno é uma disciplina, o microfone é outra disciplina, mas o planejamento, ele não vê só a disciplina, ele tem que ver o todo. O maior erro, o grande erro, na verdade, de todo planejador que trabalha por disciplina, tubulação, só vejo tubulação. O elétrico, só vejo elétrico. O outro lá é andaime, só vejo andaime. O outro lá andaime nem é disciplina, né? Ele está contido entre tubulação, elétrica, onde precisar. Ele é uma disciplina que age dentro das outras disciplinas. Mas ele só vê aquele mundinho dele, não se preocupa com a elétrica que tem que entrar antes ou tem que entrar depois, com a automação que entra, a instrumentação que tem que entrar antes ou depois. Não está nem aí. E isso gera improdutividade dentro da obra, muitas vezes, porque um acaba atropelando o outro e não é sincronizado. Quando se divide planejamento por disciplina, se corre um risco de não enxergar o todo, né? Planejar é, acima de tudo, a principal ferramenta de gestão para tomada de decisão racional sobre o futuro. Se você não olha o tudo, não tem como tomar decisão do tudo. Você vai tomar decisão pontual. Só que, às vezes, decisão pontual não resolve o problema. Né? Eu já participei muito de parada, é assim, parada você é disciplina. Você trata da tubulação. E que se lasque, desculpa o palavreado, mas que se dane a elétrica. Não funciona. Porque daí um competindo com o outro, e isso não é bom para a obra. Não é bom para a obra. Né? O panorama de planejamento, ele segue sempre 4 princípios. O primeiro princípio é o sistêmico, né? Que abrange o todo, né? Que considera a totalidade da organização e suas relações internas e externas. Então, eu estou trabalhando numa empresa que pegou só uma disciplina para fazer uma coisa. Agora, uma empresa que pegou uma obra é outra coisa completamente diferente. Eu peguei uma obra, a empresa XYZ pegou uma obra, uma planta para entregar turnkey. Então, ela tem que olhar o todo. Essa mesma empresa XYZ só pegou a tubulação, né? E agora? Quem que vai olhar o todo? Sempre tem que existir alguém que vai olhar o todo, que tem a XYZ, a ABC, a outra empresa que pegou foi a ABC, a outra empresa que pegou foi o 1, 2, 3. E essa pessoa, esse gerente, ele tem que ser sistêmico, ele tem que olhar o todo. Se ele não fizer isso, alguma coisa vai escapar e vai acabar atrapalhando o outro na mesma obra, com o mesmo objetivo e atrapalhando. A segunda coisa que precisa ter no panorama de um planejamento, ele tem que ser cíclico e interativo, é o que nós estamos falando. Não se esgota na criação de um plano, é flexível, sobre avaliação contínua, adapta-se a novos eventos. Então ele tem que olhar e ajustar, ele tem que ser cíclico. O tempo todo, cíclico. O tempo todo. Isso faz a obra toda até ajustar tudo, né? Ele tem que estar voltado terceira coisa, ele tem que estar voltado para o futuro. Panorama de um planejamento tem que estar voltado para o futuro. Interrelacionamento e previsão, uma ponte entre as coisas a fazer e o tempo disponível. Se não tiver isso, amigo, se não for guardião do tempo e dos recursos, esquece. Você vai ter um problema com obra.
porque você foi pago exatamente para fazer isso, para ser o guardião do tempo e do recurso. E tem que ser racional. Quarto e último, tem que ser racional e o limite de alternativas e subtotal de incertezas e processos decisórios, garantindo um curso de ação seguro. Tem que ser completo. Eu sempre digo, planejamento é engenharia. Quando o planejamento deixa de ser engenharia, passa a ser só papel. E só papel não resolve o problema, né? Por quê? Porque é preciso planejar. É preciso fazer essa engenharia de maneira correta, eficiente. E para fazer isso, primeiro você tem que ter a visão de incertezas, né? Contrabalancear as incertezas e prever a transformação do ambiente. Imagina só, você vai fazer uma intervenção, uma obra nova. Nessa obra nova, nesse ambiente novo, nessa fábrica, nesse lugar onde você está fazendo a obra, você vai mudar esse ambiente porque vai criar uma coisa nova lá. Ou vai reformar alguma coisa, vai transformar uma coisa que já estava usada em uma coisa nova. Então, as incertezas são gigantes e você tem que ficar de olho nessas incertezas, que é o primeiro ponto. Segundo, você tem que ter um foco. Você tem que concentrar a sua atenção em todo o objetivo curto, médio e longo prazo. Você tem que saber o que vai acontecer na obra e quando vai acontecer na obra e quem vai fazer. O tempo todo. O tempo todo. Isso é planejamento. O terceiro ponto é competição. É gerenciar a competição interna e identificar os pontos fortes e fracos. A competição, ela pode atrapalhar-se demasia e ela pode atrapalhar-se a falta dela também. Então, você tem que gerenciar esses recursos, gerenciar essa humanidade que vai ter, porque quem faz a obra são homens. Quem faz a obra ainda não é robô, ainda é homem, e o homem tem os seus momentos, os seus motivos, as suas emoções que podem criar uma competição entre um e outro e não é bom. Antigamente a gente fazia competição entre equipes, né, em obras. Rapaz, dava muito problema mesmo, porque em nome da competição se fazia coisas erradas. Em nome da competição se atropelava processos. E ninguém quer isso na obra, porque o sucesso do planejamento nunca é terminar nem antes nem depois, é terminar conforme planejado. Eu tenho falado isso muitas vezes. E quando você faz a competição pelo simples fato de competir dentro da obra, você tem que ficar de olho nisso, para que ela não atrapalhe. A competição às vezes é saudável, mas às vezes ela é prejudicial demais. Inovação é o quarto ponto que você tem que olhar o porquê fazer esse planejamento. Amenizar a falta de inovação e estabelecer novos paradigmas. Sempre algo novo vai gerar algo novo. Parece uma redundância, mas é isso mesmo. Então, a inovação é algo tremendo dentro do planejamento, que você tem que sempre inovar. Nós fomos fazer um forno uma vez, foi na Revap, eu acho, foi numa das refinarias aí. E tinha que retirar uma parte de cima, mas como a parte de baixo também estava comprometida, se a gente simplesmente içasse, ia derrubar todo o equipamento para o chão. Então, qual foi a proposta de fazer? Nós suportamos a parte de baixo, reforçamos ela primeiro e depois sacamos a parte de cima e colocamos a parte nova que estava em pré-montagem. Então, ela não atrasou a obra, ela solucionou o problema estrutural do equipamento e foi uma obra linda, foi uma inovação que a gente fez, que podia ter tirado eram 3 estágios, a gente tirou um do meio como se fosse abrir uma gaveta e colocou outra no lugar sem dano nenhum. Foi tremendo, isso foi muito legal, né? Quarto item, recursos. Você tem que assegurar que o funcionamento econômico através da alocação inteligente de recursos, né? Planejar, o porquê planejar é por causa disso também. É para que você gerencie o recurso, para que você crie uma gestão de recursos, para que ele não falte e para que ele não dê prejuízo. E o último é o controle, que você vai controlar o avanço da obra do início ao fim, para não perder dinheiro no meio da obra. E nós falamos muito a respeito de controle e gerenciamento de obra no nosso treinamento lá, chamado Dominando o Índice de Produtividade. Se você não conhece ainda, é muito bom que nós ensinamos você a criar uma estratégia de construção e montagem sem antes mesmo de escrever uma linha de cronograma. Então você já vai aprender as técnicas e a visualização
de uma obra antes de escrever alguma coisa. Você não vai criar no cronograma, já está criado, já vai estar os dados na sua mão para você só compilar e fechar o cronograma. Muito mais rápido, muito mais eficiente e muito mais assertivo. Então, aqui dentro, em algum lugar, ou você entrando lá no grupo da comunidade Proente, você vai ter acesso lá à nossa plataforma, onde vai ter o curso Dominando o Índice de Produtividade. Nós estamos com uma promoção show de bola, um preço muito legal, para que você possa fazer e ter essa visão 360 graus antes de iniciar uma obra, né? O que e o planejamento e tudo isso aí, ele tem várias, com essas várias definições do que é planejar, ele se confunde com operações permanentes também, né? Uma operação é uma coisa e projeto é outra coisa, né? É como a construção de uma pirâmide, por exemplo, do Antigo Egito, que era um projeto muito bem estabelecido, que durava anos e uma demanda de recursos gigante na época para poder construir todo aquele projeto e estabelecer aquele projeto de uma maneira efetiva que dura até hoje, né? É impressionante a engenharia que foi alcançada naquela geração e que essa engenharia ainda percorre séculos e séculos e séculos até os dias de hoje. E outra coisa é, por exemplo, um churrasco. Os dois são um evento, os dois caem naquela nossa descrição no início, os dois caem, mas um é uma operação permanente e o outro é um projeto. Qual é a diferença de um projeto para uma operação permanente? O que a construção do Egito antigo e um churrasco ao final de semana tem em comum? Quais são as duas? Volume, poderíamos dizer que é volume de recurso, volume, mas elas são muito parecidas, porque elas têm atividades repetitivas, né? E elas têm um objetivo final e elas têm um projeto, né? Elas têm uso de recurso, uso de tempo e tem um projeto a ser estabelecido. Então, ambos são projetos. Um esforço temporário realizado para criar um produto ou serviço único. Isso é PMI 2004. Né? Então, você olhar para tudo que você faz nessa terra, você vai encontrar o planejamento. Né? A bússola do planejamento de gestão, a bússola da gestão, primeiro é planejar, segundo é organizar, terceiro é dirigir e quarto é controlar. Sempre será isso. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Planejar, aí o resultado disso é planejar, organizar, dirigir e controlar. É impressionante como isso é um ciclo diário. Se você não fizer isso todo dia, você perde a obra e faz qualquer coisa, menos planejamento. Né? E planejar é o que fazer. O que a gente vai fazer? Organizar, como é que a gente vai fazer isso? Dirigir, quando que eu vou fazer? E onde eu vou fazer? Né? O controlar é com que meios nós vamos fazer. Né? E para que nós vamos fazer? Qual o objetivo de fazer isso? E aí você tem essa bússola na sua mão para poder tomar a decisão. Mas o planejamento também, ele é dividido em uma pirâmide organizacional, em três tipos de organização, tipos de planejamentos muito distintos um do outro. Nós temos em cima da pirâmide a parte estratégica. É onde determina a visão, para onde vamos, o que vamos fazer, de que jeito vamos fazer e quanto vai custar. Depois, no meio da pirâmide, nós temos aí a parte tática, planejamento tático, que define, pega o total e define agora em micro, diminui, né? Ele diminui para funções mais pontuais, para estabelecer trabalhos, uso de recursos, gerenciar, fazer gestão de coisas. E tem o último, que é o operacional. Infelizmente, hoje em dia, a maioria dos planejadores e profissionais de engenharia estão trabalhando ainda no operacional. E você vai ver a diferença muito grande, porque eles foram, essa função, planejamento, foi criado não para fazer o operacional apenas, ou para iniciar no operacional, mas ela foi criada para se estabelecer no estratégico. Quem é que tem todos os dados na mão? Quem é que tem todas as informações na mão? Planejamento. Se o planejamento não tem todas as informações na mão, ele pode ser qualquer coisa, menos planejamento. Ele pode ser uma pessoa que vai dar notícia ruim na obra, ele pode ser uma pessoa que fica dando palpite a todo momento, incertezas gigantescas que pode estar criando, e não faz aquilo que ele foi pago para ser feito, que é criar uma estratégia, criar uma direção, criar uma oportunidade para que o planejamento
para que a execução da obra se aflore e flua, né, na montagem, né? Mas o que é o planejamento estratégico? O planejamento estratégico é o esforço disciplinado que produz as decisões fundamentais. Não apenas saber o destino, mas como medir o sucesso da jornada. Esse é o estratégico. Essa seria a visão de todo planejador, né? Ele tem todos os dados na mão dele e esses dados ele faz a engenharia desses dados e define caminhos, define horizontes para que a obra possa rodar de maneira bem feita. Eu sempre falo, sempre digo, quando eu entrei para o planejamento, eu descobri um mundo que podia tomar decisões, que tinha o poder, tem o poder, né, de tomar decisões, de sugerir decisões para a gerência, para a diretoria, e falar assim, olha, pelos meus dados aqui, sempre fiz isso. Olha, tá uma decisão vai ser tomada, vai para a esquerda ou vai para a direita. Aí eu falava, olha, pelos meus dados aqui, o melhor caminho a se tomar, o que dá menos prejuízo hoje é a direita, ou é a esquerda, ou é ir pelo meio. Né? Nós dávamos definições estratégicas para quem precisa tomar a decisão mais assertiva possível, embasado em dados que nós colhemos e temos na mão para poder fazer aquilo acontecer. O maior sucesso do planejamento, cara, é ver a execução fluir conforme foi planejado. Se você hoje está trabalhando e está constantemente recebendo bola na costa, né? Recebendo notícia, ai meu Deus, deu errado, oh, meu Deus, não era para dar, não podia dar errado. Não existe nenhum trabalho que possa ser feito que não tenha alternativas para ser construído. Não existe. Ah, não, existe sim. Não, se eu começar a fazer o telhado, como é que eu vou fazer a fundação? Aí existe, mas é a maneira construtiva errada. Mas todo trabalho, existem formas e maneiras de você dar outra visão e talvez seja até mais eficiente do que aquela que está acostumado a fazer. O problema grande que existe hoje no Brasil é que pessoas falam assim, eu faço isso desde 1900 e não sei quanto. Só que a tecnologia, as informações, a maneira construtiva, o jeito de se fazer hoje é diferente do que há 50 anos atrás. E pode ser melhor. Se o planejamento trabalha hoje com mais, é, é, pior e com mais tempo, ele está perdendo dinheiro. O planejamento tem que pensar assim, ó, eu vou fazer mais com menos e melhor. Ontem eu fiz com 3, hoje eu vou fazer com 2. E ontem eu fiz, demorou uma semana, hoje eu vou demorar 3 dias. É assim que funciona. Ah, mas eu tenho um dado aqui de 1987. Puxa, é muito antigo, não dá para atualizar isso. Não dá para fazer de uma maneira diferente, é pensar fora da caixa. O tempo todo pensar fora da caixa. É fazer a compilação de todos os dados que a obra está entregando e transformar esses dados em uma engenharia construtiva com alternativa para se melhorar. É simples assim, né? O pensamento estratégico na prática é análise, é formulação, é execução e avaliação. É isso. Se não tiver essas 4 coisas, você está só pulando com a barriga o tempo todo. Então, o planejador, ele é criado para pensar, imaginar, pensar, engenheirar. É o tempo todo. O pensamento estratégico é mais do que apenas pensar fora da caixa. É também saber qual caixa pensar fora. Isso é muito bom. Né? Aí vem o tático no meio. Vem o estratégico, depois o tático. E o tático é a arte de manobrar. É pegar aquela visão estratégica e colocar num nível menor de incertezas. O tático traduz as estratégias globais em ações especializadas para cada área. É pegar e fazer não vou conseguir falar. É poder distribuir essa visão entre todas as disciplinas. Né? Essa é a tática. O gerente faz isso. Né? O gerente operacional, o gerente tático faz isso. Ele é quem distribui, ele que tem essa visão de melhorar, de trabalhar. E por último, né, a tática é a sincronização organizacional, antes do último. Então, a estratégia é o segredo tático, é garantir que as decisões de médio prazo que possuem impacto mais restrito estejam perfeitamente alinhados
com a prioridade da alta direção. É uma mudança em um departamento que oferta a todos os outros, é a criação de valores que exige pesquisa, é a produção que funciona em alto desempenho do total e sincronizar tudo isso. Isso é o tático, é fazer o sincronismo, é fazer a roda virar. Né? E por último, o operacional. O operacional é o que hoje maioria dos profissionais trabalham. Ficar o tempo todo preenchendo planilha, não tendo uma visão estratégica por que está fazendo isso, né? Preenchendo relatórios, criando cronogramas, dando avanço em cronogramas. E eu vou falar para você, isso não é planejamento, só isso não é planejamento. Planejamento é estratégico, planejamento é engenharia. Né? Aqui a meta é transformar o suor em resultado real, focando em estimativas e eficiência, usando os meios para garantir a eficiência dos fins que sejam alcançados. Né? O operacional dentro do planejamento é preencher formulários, é fazer cronogramas, é criar IAP, é criar documentos. Só que só isso sem estratégia não adianta nada. A estratégia é o ponto fundamental para que todo planejamento possa fluir com eficiência. Sem isso, ela não consegue funcionar. Ela vai fazer qualquer coisa menos planejamento. Ela vai trabalhar no operacional, vai trabalhar no tático, ela vai conseguir sincronizar todas as coisas, mas ainda tático, não é estratégico. Estratégico é um plano global, um plano total, é um plano que você tem dados que possam validar aquele plano. Não é algo simplesmente que você tirou da sua cabeça, colocou lá e falou que isso é estratégia. Não é. O plano operacional ele é elaborado no que fazer, qual o prazo, quais os meios e quem vai fazer. Isso é operacional. Se você só faz isso, você está no operacional. Eu incentivo você a sair do operacional e correr para o estratégico, porque é lá que você será reconhecido, você será ouvido e você terá sucesso. O planejamento é engenharia. Não se engane. Não se engane. Trabalhei por muito tempo em obras que não se consideravam um planejammente. Você é o menino do planejamento. É o menino do planejamento. Como se eu tivesse lá só para preencher papel. Mas quando começou a apertar a obra, viram que o menino do planejamento era muito importante. Que o menino do planejamento tinha que dar respostas que eles não tinham. E é isso que pega hoje. Né? Todo mundo, quando a obra dá problema, o problema é de quem? Do planejamento. Não tem planejamento essa obra. A coisa mais fácil de falar é isso. Essa obra não tem planejamento, porque deu errado, porque alguém atropelou o planejamento, porque alguém não deu crédito ao planejamento, porque alguém não se importou com o planejamento e deixou a revelia, e aí quando acontece o prejuízo, a culpa é do planejamento. Tem certeza, cara? O estratégia é corporativo, é a longo prazo, é uma empresa como um todo, é a direção, é sobrevivência, né? É a direção e a sobrevivência, é a eficácia de uma empresa. É isso estratégico. É pensar junto com o dono, é pensar na empresa como se fosse sua. Isso é estratégico. Já o tático é mais gerencial, é a médio prazo, é para departamentos, é a otimização de recursos, é o sincronismo, é a tradução do que o estratégico está impondo ali para que a empresa avance em um nível a mais. E o operacional é a supervisão, né? Curto prazo, tarefas rotineiras e a execução e eficiência. O planejamento perfeito não elimina os riscos, mas prepara a sua organização para dominar o futuro. Da imaginação inicial até a última tarefa do dia. Ok? Eu quero deixar para você um recado. Nós demos essa grande pincelada sobre tudo que é planejamento, mas planejamento para mim é algo muito significante. Porque planejamento transforma imaginação em coisas reais e de sucesso. Ninguém planeja algo para fracassar. Ninguém planeja algo para dar errado. Só se planeja para dar certo. Pensa nisso. Pensa nisso. Você foi contratado na empresa que você está, ou você que está angariando e desejoso de entrar nesse mundo tão maravilhoso que é o planejamento, pense, você está sendo criado para ter sucesso sempre. O planejamento não é operacional, é estratégico. É estratégico. Mas quem faz o operacional? Quando eu era apontador, auxiliar, assistente, eu fazia só operacional.
Quando eu virei planejador, e depois supervisor, coordenador, gerente, era outra história. É outra história daí, né? Aí as responsabilidades são outras e o foco é outro. O foco da organização, do operacional, é apenas a sustentar os dados. O foco do tático é apenas sincronizar os dados. O foco do estratégico é ter sucesso e usar os dados para mostrar isso. Fica a dica, tá bom? Mais uma vez, a aplicação técnica dessa terça-feira, muito obrigado pela sua presença. Eu espero que você tenha gostado. Esse material vai estar lá, o resumo desse material vai estar lá na nossa comunidade. Você vai ter acesso, se você entrar lá na nossa comunidade pelo WhatsApp, no grupo de WhatsApp, você vai ter acesso gratuitamente a esse material. Eu vou ficando por aqui até semana que vem. Deus abençoe. Não se esqueça de dar um likezinho pra gente, entrar nesse canal, para que cada vez mais esse conteúdo possa chegar a mais pessoas e possa estar transformando a vida de outras pessoas, principalmente dos novos, né, das pessoas que estão iniciando na carreira, né? A ideia aqui desse canal é poder dividir um pouco dessa visão que eu tenho para todos os novos profissionais, antigos profissionais, profissionais que estão aí em campo, fazendo as coisas acontecerem, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, fica com Deus e até já.